Olá, estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor, advogado e pensador Marcos Rezende. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante advogado, professor e pensador. O nosso convidado é formado em Direito pela Universidade de Brasília e mestre em Direito nessa universidade. Durante 28 anos, foi professor de Direito do Trabalho e Prática Forense no UniCeub. Foi juiz do Tribunal Eleitoral do Distrito Federal. Foi presidente da Sociedade Teosófica do Brasil e é membro do Conselho da Sociedade Teosófica Internacional. É um pensador nas áreas de religião, filosofia e autoconhecimento e profundo conhecedor do filósofo indiano Jiddu Krishnamurti. Obrigado, professor, pensador Marcos Rezende, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante pensador. Por favor. Obrigado pelo convite, professor Isaac. Uma alegria poder estar aqui junto nesse programa. Sobre a minha infância, eu nasci numa família que já era ligada à Sociedade Teosófica. Os meus 4 avós, eles se conheceram na Sociedade Teosófica. Então, meu pai e minha mãe se conheceram na Sociedade Teosófica. Então, eu tive uma formação muito forte dessa cultura ecumênica, porque a Sociedade Teosófica ela completa 150 anos agora, no ano de 2025, né? Ela foi fundada em 1875 em Nova York. É uma sociedade que busca o estudo das religiões, comparando com ciência, com filosofia, no sentido de derrubar os preconceitos que existem na área do conhecimento, né? Então, isso é uma coisa que marcou muito a minha infância e a minha juventude. E também, eu me lembro quando eu era adolescente, depois que meu avô faleceu, uma biblioteca dele veio para Brasília e veio parar no meu quarto, onde eu morava, porque não tinha outro lugar para guardar a biblioteca dele. E lá eu me deparei com alguns livros do Krishnamurti e daí, já muito novo, com 15, 16 anos, eu comecei a me interessar, me senti um pouco desafiado por ele, né? A questão da formação ah, universitária, né? Eu me formei em Direito, aí pela UNB, fiz um mestrado também na UNB, e desde que eu formei já comecei a dar aulas também, sempre achei que o Direito é um caminho de pacificação social, por mais que muitas pessoas vejam o advogado como um oportunista, um criador de problemas. Quando falam em advogado, em geral, muitas vezes é sinônimo de encrenca, né? Mas isso eu tive uma boa formação. Meu pai, eu me lembro, quando eu era estudante ainda, perguntar para ele: pai, o advogado é um criador de problemas? Ele: não, o advogado é um solucionador de problemas. Então, na minha vida profissional, em 44 anos de advocacia, eu sempre atuei no sentido de conciliar, de resolver as questões através do diálogo e solucionar problemas, né? O meu interesse pelos temas relacionados à espiritualidade tem a ver com essa formação, né? E daí eu, até hoje, estou aprendendo, porque o aprendizado é infinito, né? Porque a gente aprender sobre a vida é muito diferente de aprender só conceitos
e informações, né? E daí, essa é a minha trajetória. Muito bom. Professor Marcos, há muitos anos, com a participação de Eduardo Iver, analisa de forma profunda os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. Poderia destacar os legados desse importante filósofo indiano? O Krishnamurti, eu não sei se a gente pode classificar ele como um filósofo, porque ele rejeita todo tipo de rótulo, né? Ele é realmente a mensagem dele é uma mensagem muito revolucionária, né? Ele, ele foi descoberto ainda garoto e preparado para ser um grande instrutor espiritual. E, na época, formaram uma organização em torno dele para apresentar ele ao mundo como um instrutor espiritual. E quando ele amadureceu, essa organização estava muito grande, muito rica, tinha 40 mil membros ao redor do mundo, muitas propriedades. Ele tomou a decisão de dissolver a organização e devolver as propriedades, né? Ele mostrou assim a incorruptibilidade de caráter dele, porque tudo o que o ego humano quer é seguidores e bens, dinheiro, poderes, etc, etc, né? O Krishnamurti, ele realmente faz uma revolução no pensamento humano, porque ele resgata a religiosidade fora das religiões, uma religiosidade na consciência humana, em que cada pessoa é o próprio templo, né? E ele entra em questões espirituais, psicológicas, e analisa muito profundamente a temática da consciência humana, da consciência individual e da consciência coletiva, né? Ele sempre diz que a solução dos problemas humanos não está nas massas, e sim no indivíduo, no despertar individual de cada um, né? Ele sustentou que a verdade é uma terra sem caminhos, que nenhuma religião, nenhum instrutor, nem ele mesmo, nenhum líder psicológico, econômico, de nenhuma natureza vai levar o ser humano à verdade. Só o próprio indivíduo, através de um trabalho cuidadoso consigo mesmo, de desobstrução de condicionamentos, de bloqueios adquiridos da cultura, da civilização, é que pode despertar em consciência para viver uma vida plena, uma vida de relações saudáveis, vamos dizer assim, né? Então ele ataca com muito vigor o egoísmo que tem no ego humano, que todos nós temos, né? E por isso ele traz uma perspectiva diferente de uma visão aberta, né? Porque normalmente nesse campo religioso, espiritual, filosófico, tudo se divide, né? Preconceitos entre a ciência e a religião, entre a religião e a filosofia. E aí ele rompe com esses preconceitos todos para propor que o ser humano se liberte de si mesmo, dos seus próprios condicionamentos, das suas próprias limitações. O pensamento dele é muito vasto. Seria difícil, em poucos minutos, abordar isso. A gente faz um trabalho de uma live semanal discutindo temas que ele traz, todos têm a ver com viver diário. Nada assim de teoria, nada fora daquilo que é a nossa realidade, né? Mas, assim, ele desafia a gente, ele tira o chão da gente para que a gente passe a caminhar com as próprias pernas, ao invés de andar de muletas, apoiados em outras convicções adquiridas de fora, né? Que a gente vai descobrindo a verdade por nós mesmos. Penso que, atualmente, os pensamentos de Krishnamurti são importantes, né? Tendo em vista os vários problemas planetários, né? E eu acho que é muito importante a gente escutar e incorporar aqueles princípios doados, né, para a humanidade por Krishnamurti. Muito bom. Professor Marcos, tem atuado na chamada
educação teosófica. Poderia explicar os princípios fundamentais desse modelo educacional? Eu não sei se a gente poderia chamar de um modelo educacional, mas talvez falar de alguns princípios que estão nesse tipo de educação, né? Na verdade, a educação moderna, atual, ela, em geral, prepara a pessoa para uma profissão, né? Ela é uma educação de fora para dentro, uma educação que, em certo sentido, condiciona a pessoa, né? Traz uma série de informações e conceitos e ideias, tudo de fora para dentro. Essa educação é um pouco diferente, até porque o mundo hoje, com essa tecnologia toda, o ser humano não precisa acumular mais tanta informação. Hoje você digita no Google, você acha o que você quiser, né? Não precisa ser uma biblioteca ambulante, né? Então, essa educação tem a ver com um florescer de dentro para fora, um trazer de dentro, muito mais do que condicionar a criança e o adolescente, né? Então, nessa educação, não se estimula a competição, né? Que é uma coisa muito forte na cultura atual. A criança, o adolescente procura, assim, a instituição procura acolher o adolescente aonde ele tem mais inclinação, aonde ele tem mais interesse, porque é totalmente diferente a criança ou o adolescente estudando pelo interesse no assunto, pelo interesse no tema, do que o professor querendo botar na cabeça dele uma coisa que ele não está interessado, né? Então, é uma educação que visa o despertar integral do ser humano, né? E a idade da infância e da adolescência, exatamente quando a pessoa é mais permeável, porque o adulto ele já tem a cabeça feita, ele já tem as suas ideias estratificadas, a sua visão de mundo, a sua cultura, a sua religião, etc, etc. A criança ela é muito mais permeável para temas que têm a ver com relacionamentos saudáveis, com perceber a si mesmo, com as buscas de preenchimento, de ambição, de conquista, de dinheiro, que tiram a simplicidade natural do ser humano, né? Então, é uma educação em que, lá na frente, ele vai ser um bom profissional, porque ele vai ser um jovem, uma criança que vai ser desperta, vai ser atenta, vai ter uma percepção mais ampla, diferente daquele que é embotado desde pequeno, que ele é condicionado com uma série de informações e decorando coisas para provas, etc, etc. Quer dizer, tantas coisas a gente decorou na nossa educação tradicional que a gente não lembra mais nada, né? E fica uma pálida visão, né? Então, é uma educação que estimula um relacionamento sadio em que não há autoridade entre o professor e o aluno. O professor ele está aprendendo junto com o aluno. Ele é um indutor, mas ambos estão aprendendo, não é? Pesquisando juntos, investigando, e sempre sem essa coisa de que alguém é dono da verdade, né? Que muitas vezes a postura de autoridade do professor na sala de aula, ele é uma autoridade, a verdade é isso. E aí ele inibe o sentido questionador do jovem, do adolescente, né? Então, é uma educação que tem a ver com a origem da palavra educar, né? Que é tirar de dentro, é trazer da criança ou do adolescente aquilo que ele ou ela tem de melhor, diferente de só condicionar com informações e preparar para uma profissão. É um preparar para relacionar-se, é um preparar para a vida, é preparar para uma plenitude da existência de dentro para fora. É mais ou menos nessa linha essa educação, que tem a ver com a educação do Krishnamurti também, porque ele fundou várias escolas com base nesses princípios da não competição e do não condicionar a criança e o jovem. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor!
Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Vários princípios da educação teosófica coincidem, né, com os princípios de grandes educadores, né, como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, né, e outros, de ter o estudante ser realmente um protagonista, né, e mais importante, a educação para a cidadania, para a relação com os outros, e automaticamente essa criança, esse jovem, vai achar o seu caminho profissional. Mas o mais importante é que ele tenha assim, uma chuva de homenagens pelo seu comportamento com a natureza, com os outros animais e, sobretudo, com os seres humanos. Eu sou um fã desses princípios da educação teosófica. Marcos, tendo em vista que o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, procura envolver os jovens na construção de caminhos para que tenhamos um Brasil e um mundo melhor e mais justo, poderia, nesse final da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Olha, a minha mensagem ao jovem é que despertem para a beleza da vida, para a beleza das relações, para a beleza da natureza, né? Para a beleza interior, porque a vida humana é muito voltada para fora, né? As pessoas já acordam correndo, com compromisso, tudo com busca de atingimentos externos, conquistas, etc., etc., que tem o seu valor, mas é um valor relativo. E quando a gente começa a ver o mundo da perspectiva do mundo interno e do mundo externo e de um fluxo natural e harmônico desses mundos, a gente pode viver de uma maneira plena e viver em paz. O mundo é muito conflituado por conta de uma ignorância existencial do ser humano. O ser humano, ele tem informação sobre tudo, ele tem tecnologia para tudo. Ele se acha o suprassumo da natureza, mas ele não tem a menor percepção do sentido da vida. O que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? Porque a vida física externa é só uma passagem. Ela passa, não é? Mas as pessoas lutam como se fosse eternizar coisas que são, por natureza, transitórias. Então, aprender a dar valor a esse sentimento de unidade, de beleza, de amizade, de compreensão do outro, de ouvir o outro, né? Tudo isso são coisas que mudam a qualidade de vida da pessoa. Nesse conceito comum de qualidade de vida, as pessoas imaginam ter um bom salário, ter um bom carro, ter um local de moradia confortável, mas isso é qualidade de vida material, mas nós não somos seres apenas materiais. Tem pessoas que têm muito, riquíssimas, que são amargas, infelizes. E tem outras pessoas que têm pouco e são pessoas de bem com a vida, pessoas plenas, né? Então, o que eu diria para o jovem de hoje é para sair, não entrar nessa competição brutal só de valores externos e materiais. Procure os valores da alma, os valores das relações sadias, né? Os valores de compreender o seu próprio eu para poder se relacionar melhor, né? O mundo melhor se faz a partir de um indivíduo melhor. A responsabilidade é sempre do indivíduo. Não adianta a gente esperar das massas. As massas estão conduzidas por líderes políticos, religiosos, são aqueles que querem continuar nessa dormência
de consciência, né? Mas o jovem não, o jovem é permeável, o jovem tem aquela avidez de conhecer, de compreender. E essa energia precisa ser canalizada para um espectro mais amplo, né? Compreender a si mesmo, compreender o outro, compreender a vida, compreender a natureza, compreender as relações. Se a gente direcionar a nossa energia criadora e criativa que todo ser humano tem nesse sentido, a idade madura vai chegar e a abertura da mente vai continuar, porque aí a pessoa vai ter esse espírito juvenil, esse espírito investigador, esse espírito de estar sempre procurando uma compreensão mais profunda e uma comunhão com a vida no seu sentido mais belo e mais profundo. É isso que eu diria ao jovem: não se deixe iludir pelas, pelas ilusões das conquistas externas apenas. Elas têm um valor, mas é um valor relativo. As verdadeiras conquistas são aquelas que estão dentro de nós e que nada poderá nos tirar, que a gente leva elas mesmo depois que sairmos desse mundo. Essa seria a mensagem que eu deixaria. Muito bonita essa mensagem, Marcos. Essa energia criativa, né, que mencionou, deve ser usada para o bem, sempre para o bem, né? O bem do próprio indivíduo e, principalmente, o bem dos outros, o bem da coletividade, da sociedade. Parabéns por essa mensagem que, estou certo, vai direto no coração das nossas crianças e jovens. Eu queria, Marcos Rezende, agradecer muito a sua exposição, os seus princípios, né? Que são uma estrada, um caminho para termos uma sociedade cada vez melhor. Então, agradeço imensamente a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. Ótimo. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!